amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Verdadeiramente, aqui estamos em páginas difíceis. E faço uma confissão. Quando eu era jovem e lia a Bíblia, eu não entendia nada do que hoje transmito a cada um de vocês. Para mim, a Bíblia era um livro incognoscível. Ou melhor, eu levava tudo ao pé da letra. Está escrito, então aconteceu. Foi preciso uma revolução copérnica na minha cabeça para eu tirar daqui a mania de afirmar que só aquilo que é histórico tem valor. E que Deus não pode falar-nos a não ser através de acontecimentos verificados ou verificáveis. Foi difícil arrancar isto da minha cabeça. Hoje eu entendo. A pré-história de Israel é largamente criada. Eu não quero falar, não quero ser derrotista, não tenho nenhuma vocação de nihilista em dizer que tudo isto aqui é pura invenção. Porém, a imaginação e, sobretudo, o desejo de se ter um passado glorioso com o Deus no qual criam, os levaram tardiamente à escrita tanto da Torá, quanto a escrita definitiva da Torá, quanto a literatura deuteronomista de Josué a Reis. De certa maneira, nós podemos dizer o seguinte: eles, por vontade de Deus, deveriam ser um povo livre. Daí o Êxodo. Se eles não são livres, é por acontecimentos históricos que não lhes abriram as portas da liberdade. Mas a vocação do verdadeiro judeu é ser um povo livre. E o Deus no qual creram e creem ainda hoje os que são religiosos é o Deus do Êxodo, o Deus que liberta. Sim, é verdade. Nós todos dizemos que a libertação definitiva está onde eles não aceitam, na morte e na ressurreição de Jesus. E não numa terra geograficamente estabelecida. A terra em que corre o leite e mel, a terra santa, a terra prometida, é uma terra que traz os mesmos problemas de todas as terras. Doenças, circunstâncias desagradáveis, seca, morte, assassínios, tudo o que acontece em qualquer outra cidade. Portanto, quando falamos terra prometida, nós temos que levar em conta que estamos diante de uma hipérbole que os ajudava a compreender a mão libertadora de Deus. Nós colocamos a libertação para bem mais adiante, para a parousia, a vinda de Cristo, e antecipada pela morte de cada um de nós. Naquele dia seremos libertados, mas libertados com L maiúsculo, libertados por Deus, desta terra, deste corpo carnal, para recebermos um corpo de glória, um corpo espiritual.
Aí está a libertação definitiva. Enquanto não chegar, como dizem os textos da Torá, do Pentateuco, nós estamos sempre a caminho e sempre seremos estrangeiros e inquilinos nesta terra em que nascemos ou na qual nós pisamos. Foi longo o comentário, a introdução, mas tem a palavra. Olá, Padre. Padre, ainda nessa perspectiva, nós podemos afirmar que muito provavelmente o judeu, quando pensou sobre Deus e tentou dar um atributo a ele, dois atributos são muito caros no judaísmo, inclusive na Torá, o de que Deus é libertador e de que para nós também. Sim, e de que ele é criador. Mas para nós também. Mas qual será destes dois atributos o que foi pensado primeiro pelo povo? Primeiro a libertação. Mas de acordo com a ordem dos livros, primeiro a criação, a libertação. Né? Aqui, de acordo com a ordem dos livros, né? Só mais tarde o libertador se transformou em criador. Mas isso em contato com a religião babilonense. E sobretudo com Marduk, o Deus supremo de Babilônia, o Deus da criação. Não é Marduk, é o nosso Deus. Segundo Isaías. E quando eles pensaram sobre um Deus que é criador, eles já tinham uma ideia do monoteísmo? Não, as coisas foram concomitantes. Isto é? Com o Criador, o único Deus. E aí veio Mas isto durante, sobretudo após o exílio, com o segundo Isaías. Agora, o senhor tocou numa outra palavra que tem muito peso também aqui no início dessa literatura deuteronomista e que também vigora muito nos livros da Torá. Estrangeiro. Como é que Deus é libertador e criador? Como é que ele garantiu uma terra para o seu povo? E, ao mesmo tempo, o seu povo é sempre estrangeiro. Não só o seu povo, todos nós. Somos apenas inquilinos aqui neste mundo. Outros vieram antes de nós, viveram o seu inquilinato, se foram, partiram e deixaram o chão para nós. Nós também iremos, nós também partiremos e deixaremos a terra para os que vierem depois. E enquanto estivermos neste mundo, estaremos sempre a caminho. O judeu tinha consciência de um juízo final ou não? Tinha consciência do dia do Senhor. O dia de Deus, o dia de Yahvé. E esta consciência tinham. E imaginavam popularmente e com bastante intensidade, que seria um dia de glória. Foram os profetas, sobretudo os profetas menores, que afirmaram cuidado. O dia do Senhor pode ser um dia de trevas, pode ser um dia de julgamento. Isto não deve deixar ninguém tranquilo, satisfeito e sem conversão. Foram os cristãos que transformaram o grande dia de Deus no dia de Cristo. Padre, de acordo com o texto aqui do livro de Josué, que já é um preparo para a época dos juízes, porque logo depois virão as tribos e elas serão assentadas, cada qual em seu pedaço de terra. Muito provavelmente o sacerdócio não havia sido ainda instaurado. O sacerdócio, ele é pós-exílio? Ou melhor, nós não podemos dizer com muita certeza nada, mas provavelmente nessa época o pai de família, o famoso mais tarde pater familias, devia exercer
o sacerdócio também. Porém, a época de ouro do sacerdócio, como do judaísmo inteirinho, a época de ouro é depois do exílio. Bem o contrário do que se falava num esquema evolucionista, ou melhor, num esquema involucionista, Wellhausen, no século XIX, e a sua escola. Isto é, houve no início uma grande liberdade, houve no início total iniciativa por todos, não havia o amarro das leis, estas vieram mais tarde com o Código Sacerdotal. Um esquema involucionista. Como também na história profana, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, de início tudo claro, e depois vêm as trevas. Não, nós mudamos de perspectiva. De início tudo livre, mas a época de ouro foi o judaísmo. Inclusive o Wellhausen afirma que antes... Temos que fazer um intervalo. Depois a gente continua com esse papo. Estamos de volta e você estava falando. O senhor falou sobre Wellhausen e outros, né? E interessante, porque outro dia, dando uma lida em um livro de história de Israel, ele chegava a afirmar, inclusive na sua teoria, que a vida era muito mais religiosa sem a sistematização do culto, isto é, sem a presença da instituição do sacerdócio. Então, a vida, religiosamente falando, antes da instituição do sacerdócio, ela florescia de modo mais natural. E por isso não se tinha nem consciência de pecado. Então, ele coloca os inícios... Consciência de pecado é outra coisa. Ele coloca os inícios como algo bem luminoso. Parece que a ideia é essa. Contrário. A ideia é essa, que com a chegada das instituições, sobretudo a instituição do sacerdócio, o relacionamento vai ficando mais pesado. E o culto vai ganhando em normas. Mas agora se pensa o contrário. A época de ouro do judaísmo é o judaísmo pós-exílio. Agora, uma confissão da minha parte. Na minha cabeça, a época de ouro do judaísmo foi a época da unificação das tribos, do início da monarquia. A época de ouro do judaísmo não é vista, de acordo com os textos, na época de Davi? Não havia toda a legislação sacerdotal, não havia legislação sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício. Mas as tribos eram unidas. Eram unidas, digamos, com cautela. Claro, esta união não se deu de maneira mecânica, de um dia para o outro. Foi a vizinhança, as necessidades da vida, do dia a dia, que fizeram com que diversos clãs se unissem e formassem uma tribo. Porque quando a gente olha, pelo menos rapidamente, quando a gente olha a estrutura dos textos, parece que o período de ouro é Davi, Salomão, e quando chega em Jeroboão, que tem a dispersão das tribos, aí parece que o texto quer levar o leitor a uma conclusão. Israel começa a fracassar. Não se esqueça que esse é um esquema antigo. Involucionista. É um esquema. Quer dizer, um esquema, eu diria, uma concepção como a dos iluministas do século XVII e XVIII, da nossa era. Nos inícios, tudo era magnífico. Depois, com o passar do tempo, houve a decadência absoluta. Aqui não. Nos inícios havia o que nós podemos dizer, liberdade sim, relativa e sem nenhuma organização e sem monoteísmo também. Não se esqueça que Davi e Salomão, como estão agora na Bíblia, são projeção no passado,
de uma época de ouro, que é a época em que os textos foram escritos. Ô padre, mas o senhor também não acha que é muito esperançoso da parte de quem pensa o contrário olhar para a história de Israel e achar que a idade do ouro para a vida daquele povo se deu pós-exílio? Porque quando você pega o exílio, é uma catástrofe total. E foi uma catástrofe total, mas necessária. Então, mas daí surgisse o judaísmo. Então, nessa hermenêutica sua, não tem um pouco de óculos cristãos, não? Não. Tentar ver. Eu não estou falando Não, mas é só uma pergunta. De tentar ver no sofrimento uma gota de esperança de que tudo vai dar certo? Mas alguma vez no passado as coisas deram certo? Bom, pelo menos como está no texto. Pois é, mas você que entende que vai além do texto, sabe que as coisas também não davam certas. Sim. Agora, pelo menos, eles tinham, quer dizer, depois do desterro, depois do repatriamento, uma legislação. Ninguém vive assim, com geração espontânea, vai surgindo aí do nada. Isso aí não existe. Se nós estamos aqui e somos o que somos, é porque muita gente viveu antes de nós e nos preparou o local onde nós estamos. Então significa dizer que que o exílio na história do judaísmo, ele é um grande divisor de águas, que o povo judeu foi totalmente refundado depois do exílio. Basta falar do monoteísmo. Antes do exílio não havia monoteísmo. Havia, quando muito, monolatria, mas monoteísmo não. O sofrimento não deixa de ser também didático, sabe? E isto vale para o cristianismo também. Carta aos Hebreus. Deus castiga a fim de bem, porque quer bem. Qual é o pai que não castiga o filho que quer bem? Certo? O judaísmo mesmo nasceu com o exílio. E Israel desapareceu. É interessante. Israel desapareceu em 722. Nunca mais voltaram. Se miscigenaram. Efraimitas, Zabulonitas, essa gente toda, onde é que está? Desapareceram, nunca mais voltaram. A tribo de Judá foi para o exílio também, 1,5 séculos depois, mas voltou. E está aí até hoje. Mas quando a gente faz uma afirmação como essa, tem que explicar, porque se o exílio durou no mínimo 40 anos, quem é que voltou? Voltou os filhos dos filhos, não? Não! Ageu nos diz que voltaram velhos que tinham conhecido o templo antes da destruição. Mas não acha isso velhos de uns 80 anos. Não acha? Não, é sério. É histórico. Que, olhando o templo atual, modesto, sem comparação com o antigo, lamentavam-se profundamente. E veio o profeta dizer: a glória deste templo será maior que a do primeiro. Agora, olhando ainda nessa perspectiva aqui, padre, a comunidade ou as tribos deviam ter uma certa organização. Quem era a figura que centralizava, para além do pai de família dentro de casa, na comunidade? Existia alguma outra figura que conseguia coordenar, resolver? Se formaram duas monarquias. A monarquia do norte e a monarquia do sul. 10 tribos do norte, que foram todas para o exílio e nunca mais voltaram, e 2 tribos no sul. Essas voltaram. Certo? Padre, e outra coisa, a gente sabe que a grande maioria das tradições foram preparadas na tribo do sul. Isso não é uma propaganda favorável à casa que teceu as... Não tenho a menor dúvida.
Por que as 10 do norte se perderam e as 2 do sul voltaram? São os caminhos da história, não é? Por que nós fomos colonizados por Portugal? Não podíamos ser pela Espanha? A história foi assim. Interessante. Não é? E como é que eu classifico Josué? Como um profeta? Como um juiz? Como um intercessor? Como Dá para tudo. falar alguma coisa? Como tudo. Menos como, aparece aqui, um guerreiro conquistador. Isto já é efeito de quem reconstruiu militarmente a sua imagem. Hipoteticamente, dá para afirmar algum fator histórico sobre Josué? Não. Em nada a sua historicidade pode ser favorecida? Na história dos reis de Judá, houve um rei chamado Josias. Vê que as consoantes são as mesmas. Eu imagino que Josué tenha sido criado a partir de Josias. É um Josias retroprojetado no passado. E é verdade. E Josias foi um rei conquistador, historicamente. E é verdade que o que significa Jesus em aramaico significa Josué em hebraico? Não, e Yeshua significa Salvador. É isso que significa Josué em hebraico? Não. Eu entendo que Josias deu o nome a Josué. A Josué. Exatamente. Epistemologicamente. A partir das conquistas de Josias, retroprojetaram isto para Josué. Isso é interessante, nunca tinha pensado sobre. Não sei se temos ainda. Não temos mais. Então, finalizemos, não é? Por hoje. Desejando, como sempre, a todos aqueles que nos escutam, com prazer, um bom final de semana, um bom domingo e uma ótima semana. Muito obrigado pela audiência. Nós esperamos, o Padre Fernando e eu, que você tenha gostado do nosso programa e que você nos acompanhe sempre. Esse é o nosso Páginas Difíceis da Bíblia. Fique na paz do Senhor.